A vítima deu a responsabilidade da vida dela para quem a magoou. E ela vai continuar ali a encarnação inteira. Não sai dali. Não sai nunca. Ela não consegue mudar a vida dela. Vítimas não cocriam sonhos. Tá, mas por exemplo, a pessoa tem essa consciência já. Aí acontece alguma coisa ruim, por exemplo, sei lá, algum familiar, ela perde algum familiar. Quando ela tem essa consciência, acontece alguma fatalidade, alguma coisa ruim, quer dizer que essa pessoa ela não sofre. Como que é esse processo de você ter essa consciência e ao mesmo tempo que acontece algo inesperado, como é que reage para você não entrar nessa frequência, por exemplo? Primeiro, sim, sofremos. Então você também mas tem eu me momentos... incluo. Não, eu não sou um ser de luz. Eu sou apenas a mestra que tem o conhecimento. E eu gosto de me incluir. Porque as pessoas acham que eu não sofro, as pessoas acham que eu não fico magoada, as pessoas acham que eu não tenho problema, as pessoas acham... Eu sou um ser humano igual a qualquer pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo. Qual é a diferença? O conhecimento que eu tenho e como eu aplico ele na minha vida. O que muda é, eu não posso mudar, vamos lá, só fazer um download para responder tua pergunta, que ela é muito boa. A pessoa vai falar o seguinte, mas eu posso mudar a economia do país? Não posso. Eu tenho o poder de mudar a pandemia? Não. Eu tenho o poder, vamos lá, o poder está fora de mim, né? Eu tenho o poder de mudar a minha vida, mas ok, a minha vida agora nesse momento tem pandemia. Eu tenho poder sobre isso? Não. Mas eu tenho 100%, eu posso mudar o mundo, né? Eu posso mudar a economia, o presidente, tudo isso que está afetando aqui os meus negócios, como a pessoa está falando, né? Não, você não pode mudar. Você não pode, mas você pode mudar 100% de como você recebe isso. Eu não posso mudar lá fora. Eu não posso mudar a economia, mas eu posso mudar 100% de como eu me sinto em relação a isso. Não é o que está acontecendo, é como eu me sinto diante do que está acontecendo. Ok? Isso seria ser uma pessoa fria? Não, é uma pessoa Não? desperta. Uma pessoa desperta. Vamos lá agora para a tua pergunta, porque eu quis trazer um exemplo bem genérico para a pessoa possa entender que a economia, o presidente, o Covid, uma pandemia, não tem como te afetar. É você que se afeta com isso. Se eu tiver com as minhas emoções equilibradas, confiança, segurança, alta performance, determinação, minhas metas, algo externo vai me afetar? Nunca. Nunca. Por quê? Porque eu decido como eu reajo diante disso. Então, a pessoa que partiu, eu vou sofrer com isso? Vou. Mas eu não vou morrer com isso. Eu vou sofrer, eu vou viver meu luto, vou. Claro que eu vou. Eu perdi minha mãe e passei pelo meu luto, mas eu não permaneci lá. Eu não continuei lá. Então, eu me dou o direito de viver o meu luto. E é necessário viver o luto. É necessário chorar, se vitimizar naquele momento, se angustiar naquele momento. É necessário viver essa emoção. Eu não posso ser vítima uma vida inteira. Mas eu não posso ter medo uma vida inteira. Eu não posso ter raiva uma vida inteira. Mas nesse momento eu estou com raiva. E eu me permito ter essa raiva e sentir essa raiva. E agora eu vou limpar. Por quanto tempo eu me permito? Cara, eu dou o meu acordo. Tem dias que eu estou indignada com alguma coisa. E me permito sentir aquilo. E ok, acabou. E quando acaba, senti, vivi, você curou. O problema é a pessoa, não posso sentir isso. Calma, eu não posso sentir, porque eu não posso pensar nisso. Você piorou tua vida, porque essa emoção, ela foi suprimida. Ela foi guardada. E ao ser guardada, ela vai voltar potencializada. Então, quando algo nos acontece, como por exemplo, um luto, eu vou passar por esse luto, eu preciso viver esse luto, mas quanto tempo eu vou ficar lá? O problema é a pessoa que está lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 meses, afetou a prosperidade dela e a vida dela? Afetou. Então, não é uma pessoa fria, é uma pessoa consciente, e mais do que isso, ela é consciente sobre a morte, ela tem consciência sobre o que é a morte, sobre o que é a passagem da vida, ela tem um conhecimento sobre isso que faz com que ela passe por essa experiência de uma forma tão bacana, tão bonita, tão compreensível, que o outro vai entrar no desespero, na depressão suicida, na depressão, na ansiedade. A pessoa desperta, ela tem um significado tão incrível sobre essa passagem de vida, o voltar para casa, que o sofrimento de uma pessoa desperta é totalmente diferente da Matrix. Entendi. Então é mais um lance de
de como agir ali, de entender o que está acontecendo, do que propriamente seguir aquele automático de fazer eu vou as coisas... dizer, eu vou usar dois termos. Nível de consciência, mas algumas pessoas não vão entender. Vamos usar um termo que as pessoas usam: autoconhecimento. A tua jornada do autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento, mais você sabe lidar sobre as coisas da vida. Que na nossa linguagem de física quântica é nível de consciência que você vai alcançando sobre a vida, sobre o que é a realidade, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, o que viemos fazer. A vida fica fácil, a vida fica simples, é gostoso viver. Nível de consciência é um sinônimo de maturidade? É, de evolução. Todo mundo veio evoluir. A Matrix são os zumbis. Apenas metáforas para, né? Ficar mais O claro. que é o zumbi? O zumbi acorda, dorme, come, transa e a vida dele é isso. Repetidamente até o final da vida. Ele não parou. Cara, mas o que eu vim fazer no mundo? O que é o mundo? O que eu vim fazer? Por que eu tô aqui? Por que esse trabalho? Por que isso aqui? Ele não se perguntou. Ele tá dormindo, acordando, trabalhando. O que significa? Instinto de sobrevivência. Terceira dimensão. Quem é evoluído tem frequência de quinta dimensão, tá na quinta dimensão. A vida flui de uma outra forma. Eu não sei se você passou por isso também, mas eu lembro que quando eu ingressei nesse processo, é bizarro que quando você se faz a primeira vez, você se faz essa pergunta, não tem mais voltar atrás, não né? tem. É tipo, cara, por que eu estou fazendo isso? E pra que isso aqui tá você acontecendo? sabe Porque eu tenho que o porquê, aprender né? com isso. É lindo. É muito louco quando você se pergunta as coisas assim. Mas e tem noção que as pessoas lá fora nunca se perguntaram isso? Elas estão repetindo dor. Dor, raiva, ódio, medo, desemprego, doença, acidentes, sem se perguntar por quê. Mas se é tão simples, por exemplo, porque se você se perguntar isso, é simples. simples. É simples. Por que, apesar de ser simples, não é algo comum? Porque a resposta é muito simples. A resposta tem 5 letras, eu acho. 6. Crenças. A crença é o programa. É o programa. Imagina um computador, um hardware. É a caixa do computador. A crença é o quê? O software. Quantos softwares o computador precisa? Windows. E aí eu vou baixar. Eu preciso de um Outlook. Vamos pro celular, tá? O que é a crença? Eu tenho um celular. Tá. O celular é o nosso corpo, tá? Vamos para a metáfora do celular. Eu tenho um celular, esse aqui é o corpo. Então, apenas o meu corpo. Ok? Aí, desde que eu nasci, desde que eu comprei o celular, eu precisei formatar ele para minha necessidade. Desde que eu nasci, a vida foi formatando a minha mente para que eu pudesse viver no mundo. Então, eu comprei o celular e eu uso Instagram. Eu baixei o Instagram. Eu também preciso baixar o WhatsApp. Vamos imaginar que o WhatsApp é riqueza e que o Instagram é doença. A vida foi baixando o programa de doença e de prosperidade para que eu pudesse andar na vida. Senão eu não funciono. Mas aí me surge uma dúvida do seguinte: se a gente tem o livre-arbítrio, a pessoa não escolheu, vou ser pobre, conscientemente. Quando é que o livre-arbítrio entrou nesse ponto? Primeiro, gente, vamos dar os parabéns para o Vinícius. São as melhores perguntas do mundo. Obrigado. Ótimo. Pergunta perfeita. Então, deixa eu só concluir. Tá. Desculpa, Porque até só para não esquecer. Mas vai perguntando, porque essa Tá. pergunta é o bingo total. A pergunta que eu cheguei a dar uma risadinha na hora. Puta que pariu, que incrível. Então, para o celular funcionar e para ele me atender, eu precisei baixar programas. A crença é o programa. Então, a minha mente foi baixando todos os programas que hoje eu reajo na vida. Eu tenho um programa para relacionamento. Por exemplo, eu tenho um programa de que quando eu quero me relacionar, quero conhecer alguém, o programa começa a rodar. O programa é: homens traem, homens enganam. E aí vem a tua pergunta. Se eu quero prosperar, para eu prosperar, eu tenho um programa. Tá. Se eu quero entrar no Instagram, tem um programa, tá? Então, se eu quero prosperar, a minha mente já começa a rodar o programa. O programa é: ricos não vão pro céu. É difícil ganhar dinheiro. Você não merece. Esse é o meu programa. Aí vem tua pergunta. Porque agora a gente conseguiu clarear a vida a mente das pessoas. Se eu tenho livre-arbítrio, por que eu tenho esses programas? Tcharam! Porque até os 7 anos de idade, a nossa mente é totalmente inconsciente. Eu vou explicar.
A partir dos 7 anos de idade, a mente consciente, que é a racional, ela começa a ser criada. Até os 7 anos, tudo que eu vi, ouvi, senti é um programa automático. Exemplos. Por que que a criança de 3 ou 4 aninhos, ela não sabe que se ela pular na piscina, ela vai morrer? Porque ela não tem mente consciente. Senão ela saberia, não, é perigo. Por que que ela não sabe que a faca corta? Porque a mente consciente, que é a racional, ainda não existe. Não tem nenhum programa ali Não que diz tem isso. programa racional. Ela só tem inconsciente. Fez sentido? Sim. O inconsciente é emocional. Ele só executa ordens. Ele não dá ordem. Então a criança, ela tá recebendo o dedinho na tomada. Senão ela saberia desde que nasceu. Que aqui faz dodói. Só que essa mente, ela começa a ser formada a partir dos 7, 8 anos de idade, para algumas crianças antes, as índico, as cristais, as crianças mais, né? Olha só, 95% de tudo que acontece na minha vida é inconsciente. Os outros 5%, praticamente, é o nosso consciente. Então, até os 7 anos, eu não tinha livre-arbítrio. Até os 7 anos, modo de falar, porque Sim. eu não tenho mente consciente. Qual é a mente consciente? A mente consciente é quando a criança vai colocar o dedinho no fogo e ela sabe que aquilo vai, né? Ela tem consciência. Ou de decisão. A mãe diz, se arruma porque a gente vai na casa do vovô. Até os 7 anos, metaforicamente falando, ela vai sem questionar. Ela se arruma e vai. Modo de falar, porque a gente Sim. sabe que depende. Mas a partir ali dos 8, 9 anos de idade, que ela tem mente consciente, que é a racional, ela, não, eu não quero ir na avó hoje. Lá não tem nada pra fazer. Né? Opa, quem disse que agora eu penso? Tá, entendi. Então, aí responde tua pergunta, né? Então, parte de todos os nossos programas, a criança viu o pai falir, viu o pai trabalhar que nem um condenado e mal conseguir colocar comida em cima da mesa. Ela foi criando, ela viu a mãe apanhar do pai, o pai traindo a mãe, então ela criou crença de relacionamento, todo homem trai. Ou ela criou o programa dela repetindo o programa da mãe, né? Então, tudo que ela viu, que ela sentiu, que ela viveu até essa idade é o programa que ela baixou, metaforicamente falando, Sim. e que hoje dirige toda a vida dela.